Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao tema sequências. Nessa aula a gente vai fazer alguns exercícios onde a gente vai tentar determinar a lei de posição só observando os termos dessa sequência. A gente vai ter uma sequência, observa a sequência e tenta intuir qual que é a lei dessa sequência. Então vamos começar aqui pelo exercício 9. Observe a sequência e responda as perguntas a seguir. Então vamos dar uma olhada na sequência. Essa é uma sequência que a gente até viu nos vídeos anteriores, né, nas aulas passadas. Sequência é 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, né? Então temos aqui a sequência crescente formada pelos números pares a partir dos 2. Podemos também ver como os números múltiplos de 2, ou a partir do 2 vai somando de 2 em 2, né? Bom, então, para a letra A aqui, ó, qual é o valor de A6? Então, o A6 está muito pertinho aqui, ó, então é fácil descobrir quem que é o A6. É só somar 2, somando 2, temos que o A6 é igual a 12. Bom, mas quando os termos vão ficando um pouco mais distantes, fazer de um por um vai ficando cada vez mais difícil. Então, seria legal se a gente percebesse um padrão, uma lógica, para descobrir esse número de forma mais rápida, sem precisar ir de um em um, certo? Então, por exemplo, aqui na letra B, qual que é o valor de A10? Então, o que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber que o primeiro termo ele é 2 vezes 1. O segundo é 2 vezes 2. O terceiro, 2 vezes 3. 2 vezes 4. 2 vezes 5. Ou seja, para descobrir um termo, a gente tem que pegar a posição e multiplicar por 2. Perceba que deu certo aqui no A6. Se eu pegar a posição 6 e multiplicar por 2, dá 12. Então, para descobrir o valor de A10, eu tenho que fazer 2 vezes a posição, que é 10. Então, o A10 vai ser 20. A mesma coisa para o A50, para descobrir o A50 eu faço 2 vezes 50, então o A50, ou seja, o 50º termo, é 100. E agora a principal pergunta do exercício, ó, qual que é o valor de AN? Ou seja, AN simboliza um termo qualquer. Então a N, para descobrir o AN eu tenho que fazer 2 vezes a posição N. Isso aqui nada mais é do que a lei de formação dessa sequência. A gente acabou de intuir a formulinha dessa sequência. Com ela a gente consegue descobrir qualquer outro termo. Então a gente determinou a lei de posição dessa sequência, que é só fazer 2 vezes a posição e a gente descobre cada um dos termos. Exercício 10. Observe a sequência em que cada termo é o número de bolinhas da figura e responda às perguntas a seguir. Então temos aqui uma sequência que a gente já viu, é a sequência dos números quadrados. Temos o primeiro uma bolinha, 4 bolinhas, 9 bolinhas, 16 bolinhas. Então, o primeiro termo tem uma bolinha, o segundo termo tem 4 bolinhas, terceiro 9 bolinhas, 16 bolinhas. Então, se vocês observarem e perceberem bem, esses são os números quadrados. 1 ao quadrado, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, 16 ao quadrado. Seguindo isso, então, o A5 é 5 ao quadrado, 25. O A10 ele é 10 ao quadrado, que dá 100. O A50 é 50 ao quadrado, que dá 2.500. E agora a principal pergunta do exercício é qual é o valor de AN? AN, seguindo a lógica, basta pegar a posição n e elevar ao quadrado. Pronto, a gente descobriu a formulinha dessa sequência aqui, a lei de posição dessa sequência. Exercício 11. Observe a sequência e responda às perguntas a seguir. 5, 9, 13, 17 e 21. Bom, então vamos observar essa sequência aqui, ó. A gente percebe que vai indo de 4 em 4, né? Soma 4, soma 4, soma 4. Essa sequência já apareceu em outro exercício, ó, só que agora as perguntas são diferentes. Então, o ideal seria a gente descobrisse a lógica, né? Bom, mas vamos tentar responder as perguntas, ó. Qual é o valor de A6? Então, para descobrir o próximo, como a gente tem até o A5 e vai indo de 4 em 4, para descobrir o próximo é fácil. É só somar 4, que vai dar 25. Então, o A6 é 25. Mas, de novo, quando eu peço elementos, termos muito distantes, ficar indo de um em um vai ficando cada vez mais difícil e mais trabalhoso. Certo? Então seria legal se a gente descobrisse uma lógica para isso, uma lógica matemática. Então perceba que o 5 é 1 a mais do que um múltiplo de 4. 4 vezes 1, 4 mais 1 dá 5. 4 vezes 2, 8 mais 1 dá 9. 4 vezes 3, 12 mais 1 dá 13. Ou seja, esses números, eles todos têm 1 a mais do que o múltiplo de 4. A gente fala que tem resto 1 na divisão por 4, certo? Então, para descobrir o A10, basta eu usar esse mesmo raciocínio. Eu faço 4 vezes 10, 4 vezes a posição, e somo 1 depois. Então, o A10 é 41. Para descobrir o A50, então eu pego a posição, multiplico por 4, 4 vezes 50, e soma 1. Então, o A50 é 201. Então, agora o exercício mais importante, como que eu descubro o AN? Como eu descubro um termo geral?
basta pegar a posição, multiplicar por 4 e somar 1. Então, essa é a formulinha para todos os termos dessa sequência. Basta pegar a posição do termo, multiplicar por 4 e depois somar 1, que a gente descobre quanto que vale esse termo. Exercício 12. Observe a sequência e responda as perguntas a seguir. Então, temos uma sequência nova que a gente não teve nos outros exercícios. A sequência é 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Bom, então, se observarmos bem, essa sequência dos números ímpares a partir do número 1. Então, 1, 3, 5 são todos os números ímpares em ordem crescente, começando pelo 1. Né? Então, vai indo de 2 em 2, os números ímpares vão somando 2 para encontrar o próximo. Então, responder aqui quem quer o A6 fica fácil. O próximo termo, só soma 2, o A6 é 11. Bom, de novo, para descobrir os próximos termos muito distantes, ficar indo de 2 em 2 vai dar muito trabalho, vai demorar muito. Seria bom se a gente descobrisse uma lógica aqui, ó. E a lógica é observando os números ímpares, eles são sempre um a menos ou um a mais do que um múltiplo de 2, né? Então, o primeiro termo aqui, ó, ele pode ser visto como o primeiro múltiplo de 2, só que um a menos. Ou seja, 2 vezes 1 menos 1. 3 é 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 3, menos 1. 2 vezes 4, menos 1. 2 vezes 5, menos 1. Então, para descobrir o valor de A10, basta pensar 2 vezes 10, fazer a continha 2 vezes 10 e subtrair 1, que vai dar 19. Para encontrar o A50, basta fazer 2 vezes 50, menos 1, que vai dar o 99. E agora a parte mais importante, ó, quem que é o AN? Quem que é o termo geral da sequência? Então, basta a gente usar a mesma lógica. Pega a posição, multiplica por 2 e subtrai 1. A gente consegue qualquer termo dessa sequência. Então, uma dica é, sempre que você quer conferir se a lei que você chegou está certa, você testa em algum termo aqui, ó. Se eu testar no A6, por exemplo, será que dá certo? Pega a posição 6, faz 2 vezes 6, dá 12. Menos 1, 11. E deu certo, é o 11, certo? Então, pelo jeito, a nossa sequência está certa, né? Só testar um não garante que está certo, mas é um bom indício que está certo. Exercício 13. Observe a sequência em cada termo, é o número de fósforos usados para montar a figura e responda as perguntas a seguir. Então, veja só, nessa primeira figura a gente tem um retângulozinho formado por fósforos, então tem 4 fósforos. A segunda tem os mesmos 4, só que foram adicionados 3 fósforos aqui, né? E aqui tem os mesmos da figura anterior, só que foram adicionados 3. Então, perceba que de uma figura para outra sempre vai somando os 3 aqui de baixo. Ó. Soma os 3 aqui de baixo. A primeira figura, então, ó, tem 4 fósforos, a segunda tem 7, a outra tem 10, e aí vai indo de 3 em 3. 13, 16 e assim por diante, certo? Vai indo de 3 em 3. Então, como que eu vou responder agora quem que é o A10? Você tem duas possibilidades. Ou você vai indo de 3 em 3 até encontrar quem que é o A10. Ou a gente pode pensar numa lógica. Como que eu faço para descobrir esse A10 aqui? Bom, então a lógica é a seguinte, ó. Esse 4 que está aqui, ele é um a mais do que um múltiplo de 3. Como vai somando 3, tem sempre uma relação com esse 3 que está aí, ó. Então, o 4 ele é 3 vezes 1 mais 1. 1 a mais do que o múltiplo de 3. O 7 é 3 vezes 2 mais 1. O 10 é 3 vezes 3 mais 1. O 13 é 3 vezes 4 mais 1. O 16 é 3 vezes 5 mais 1. Então, o A10, para descobrir o A10, eu vou ter que fazer 3 vezes 10 mais 1. 3 vezes 10 mais 1 dá 31. Para descobrir o A50, a mesma lógica. Basta pegar a posição 50, multiplicar por 3 e depois somar 1. Portanto, o A50 é 151. E agora a parte mais importante do exercício é quem que é o AN, quem que é um termo geral dessa sequência. Então, a lógica é a mesma. Pega a posição do termo, N, multiplica por 3 e depois soma 1. Então, essa é a formulinha para descobrir qualquer termo dessa sequência. Exercício 14. Observe a sequência em que cada termo é a quantidade de cubinhos de cada figura e responda as perguntas a seguir. Bom, então vamos observar aqui essa sequência de figuras. A primeira figura tem um cubinho só, certo? Um cubinho. A segunda figura, bom, vamos tentar contar, que não dá para ver todos os cubinhos, mas é o seguinte, é como se essa figura tivesse 2 andares, tá vendo? Eu tenho o primeiro andar de cubinhos, segundo andar de cubinhos, um andar embaixo e um andar em cima. No andar de cima dá para ver melhor. Ó. No andar de cima a gente tem um cubinho aqui, 2 cubinhos, 3 cubinhos, 4 cubinhos. Então, no andar de cima a gente tem 4 cubinhos. E o andar de baixo ele é idêntico, né? Só está embaixo. Então, temos 4 aqui em cima, 4 embaixo. Então, no total a gente tem 8 cubinhos.
Para contar isso daqui, a gente vai usar a mesma ideia, ó. Vamos contar o andar de cima. O andar de cima ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubinhos aqui, ó. Como são 3 andares, então tem 9 no de cima, 9 no do meio e 9 no de baixo, que dá 27. Então tem um total de 27 cubinhos. Então, o que a gente percebe nessa sequência aqui? Cada número de cubinhos aqui, na verdade, são os cubos perfeitos. O primeiro é 1 ao cubo, o segundo é 2 ao cubo, o terceiro é 3 ao cubo. Aliás, é por isso que quando a gente eleva um número à terceira, chama ao cubo, que na verdade é o volume de um cubo de aresta 1. Então, quando a gente tem esse pedacinho valendo 1, o volume é 1. Quando a gente tem esse pedacinho valendo 2, o volume é 8. Esse pedacinho valendo 3, o volume é 27. Então, a sequência fica 1, 8, 27. O próximo seria 4 ao cubo, 64. Então, é só pegar a posição e elevar ao cubo. Então, qual é o valor de A5? Então, basta pegar o 5 e elevar ao cubo, que dá 125. Qual o valor de A10? Qual o valor do 10º termo dessa sequência? Então, basta pegar o 10 e elevar ao cubo. 10 ao cubo é 1000. Qual o valor de A20? Então, A20, o 20º termo, basta pegar a posição 20 e elevar ao cubo, que vai dar 8000. E por último, mais importante, qual é o valor de AN? Ou seja, qual é o valor de um termo qualquer, de uma posição qualquer. Então, basta pegar a posição N e elevar ao cubo. Então, a formulinha é AN é igual a N ao cubo. Essa é a formulinha para descobrir qualquer termo dessa sequência.